para todos nós. Boa noite. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade, a confiança dessa casa que nos permite compartilhar algumas reflexões em torno do Evangelho e da doutrina espírita. Então, o tema que nós vamos abordar: amai-vos e instruí-vos. Essa expressão, ela é quase que um mantra, né, entre os espíritas, no movimento espírita. Acho que todo mundo conhece, ou já fez referência a essa expressão. Então, nós já fizemos a leitura do Evangelho justamente nesse capítulo 6, denominado Cristo Consolador, onde o Espírito da Verdade ele nos traz a mensagem que já foi lida. Quero fazer rapidamente algumas observações. Nós entendemos que o Espírito da Verdade seria o próprio Cristo, né? Então, ele começa falando: veio como outrora então no tempo passado, porque ele já veio antes, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade. Quando ele faz a referência aos filhos desgarrados de Israel, ele estava falando há 2000 anos atrás e fazia uma referência àquele povo que ali vivia. Mas nós entendemos depois, quando Kardec nos traz, já no século XIX, essa lição, nós entendemos que os filhos de Israel, na verdade, somos todos nós, é a humanidade inteira. E ele vem trazer para nós o reavivamento das lições que foram apresentadas àquele tempo, indicando que nós as esquecemos. Então, de alguma forma, vem nos trazer novamente essas informações, e ele fala que revelou a doutrina divina, e como alguém que faz a colheita, olha, em feixes o bem esparce pela humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Então isso nos lembra a Jesus no Sermão da Montanha, e ele justamente ali ele faz aquele apelo, aquele convite para aqueles que sofrem, os pobres de espírito, que ele começa, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, e vem acolher aqueles que precisam dos cuidados, da atenção, que já estavam preparados para receber as suas lições. E ele coloca essa frase: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E ele fala que todas as verdades estão contidas no cristianismo, e nos alerta para que observemos os ensinamentos apresentados pelo cristianismo, e também nos lembra, ele fala assim, do além-túmulo que nós acreditávamos vazios, que na verdade hoje o que ocorre? Que dos túmulos, né, ele fala que as pedras falarão se não permitirmos que se apresentem, que falem. Aqui a gente lembra dos médiuns, que na verdade nós espíritas fazemos referência aos médiuns, à mediunidade, mas isso é coisa que já acontecia desde há muito, desde o princípio até, digamos assim. Então nós tivemos manifestações mediúnicas em todas as civilizações. A gente observa alguma forma de manifestação mediúnica. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse chamamento que o Espírito da Verdade nos faz: amai-vos e instruí-vos. Como que nós podemos refletir e compreender a importância de desenvolvermos o amor, como o Reginaldo também colocou nas suas canções, nos alertando para o amor, e também ao lado da instrução, pois isso vai construir essas ferramentas que nos permitem desenvolvermos, e tanto do lado moral quanto do lado intelectual. Vamos lembrar, pensando nas 3 revelações, como nós observamos segundo o Evangelho explicado por Kardec, esclarecido pelos Espíritos. Então nós temos a primeira revelação,
dessa primeira revelação nós temos os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei, os 10 mandamentos, então personificado em Moisés, mas como um médium trazendo-nos os ensinamentos da espiritualidade do próprio Criador. Jesus, então personificado em Jesus, a segunda revelação, e ele vem nos trazer também ensinamentos extraordinários. Jesus, o que ele faz? Ele vem quebrando paradigma, como um verdadeiro revolucionário. Nós vamos escorrendo na medida que formos caminhando, como que Jesus apresentou um pensamento. Ele fala que não veio destruir a lei, e de fato não, ele veio ressignificar ensinamentos que já foram apresentados, mas ele não só faz essa nova forma de compreensão, como também ele vivencia para realmente nos ensinar. Tanto é que a gente vai lá no Livro dos Espíritos e pergunta sobre um modelo para nós, né, sobre o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. Então, vê de Jesus. E quem é Jesus? É o nosso modelo, é o nosso guia. E ele demonstrou realmente os seus ensinamentos através das suas práticas. E, finalmente, a terceira revelação, personificada não em alguém como foi Moisés ou Jesus, mas Kardec, ele não é um personagem que veio colocar o seu pensamento para construir a doutrina espírita, não. Ele ouviu os espíritos, reuniu as informações, codificou de forma que pudéssemos compreender essa ciência que ele nos apresenta, essa ciência que nascia naquele momento. Então nós vamos buscar nesse mesmo capítulo, agora no item 6, dizendo assim, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Então a gente observa que a instrução que é possibilitada para nós, para os esclarecimentos necessários, para uma compreensão maior e melhor do que Jesus havia nos colocado. Só que Jesus, há 2000 anos atrás, ele apresenta aqueles ensinamentos de uma forma velada, de uma forma que atendia às necessidades daquele momento. É como se fôssemos crianças. Se ele colocasse com toda a profundidade os ensinamentos, nós não iríamos compreender. Chegado no século XIX, quando a ciência estava se desenvolvendo, nós já estávamos mais maduros, mais capazes de compreender, então era o momento de colocar isso com a profundidade necessária. Então, quando ele fala instruí-vos na preciosa doutrina, é porque estudando a doutrina espírita, nós seremos capazes de ter uma compreensão bem mais alargada da relação entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Aquele tempo, há 2000 anos atrás, ou um pouquinho mais, nós não teríamos capacidade de compreender, dada a profundidade do ensinamento. Então, o Espiritismo chega como uma nova ciência e vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência dessa relação entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Ora, provas irrecusáveis. Não que as orientações religiosas, teológicas anteriores não fizessem alguma apresentação até dos aspectos de mediunidade. Nós tínhamos as pitonisas, nós tínhamos sibilas, eram médiuns, mas não eram assim denominados, né? Mas também alguém que conversava, talvez podemos dizer até que era fantasma que se apresentavam, em alguns casos consideravam como sendo demônios, mas a doutrina espírita se apresenta descortinando esse plano espiritual. E quem faz esse trabalho é Allan Kardec. Ele utiliza-se de uma metodologia que é denominada de o ensino universal dos espíritos. E esse
esse ensino universal para confirmar. Nós tínhamos um médium que recebia uma mensagem no país, outro recebia em outro país uma outra mensagem com a mesma informação, e ele foi comparando, ele estabeleceu, eu falo que a Revista Espírita era um fórum de debates, onde ele lançava, antes de colocar na obra, ele lançava ali uma ideia e discutia-se, e vários médiuns, e tinha a sociedade de estudos espíritas, e ele fazia esse trabalho para confirmar o que ele conseguia de informação dos espíritos, né? Então aqui, nesse item 6 ainda, nos conclama para beber na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos. Olha, aqui eu gosto de fazer essa correlação. Nós temos o Evangelho, que vem nos trazer essa parte moral, aí a gente vai para a parte filosófica. O que nos lembra isso? Nos lembra que fomos criados simples e ignorantes, mas dessa simplicidade de conhecimento e essa ignorância aí é falta de conhecimento mesmo, conhecimento que com o tempo nós vamos buscando. Por isso, espíritas, instruí-vos, é necessária a instrução. Então nós vamos, através dos conhecimentos adquiridos, ele faz aqui uma forma poética de dizer: modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, e ao final seremos nós os artífices da nossa imortalidade. Então fomos criados para sermos felizes, criados para nos tornarmos espíritos puros, mas para alcançar essa condição, nós próprios iremos trabalhar, nós iremos, através das inúmeras existências ou encarnações, nós vamos alcançar essa condição de espírito puro. Vamos buscando recursos para contribuir no combate às nossas imperfeições. Aí vamos lá então no Livro dos Espíritos, essa pergunta 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Será que tem diferença? Um foi criado bom, o outro foi criado mal? Um foi criado bonito, o outro foi criado feio? Vamos colocar essa relatividade das coisas, mas um bonito, um feio, um sadio, o outro com uma enfermidade? Então a resposta: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes em termos de conhecimento, e deu a cada um uma missão, com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para nos aproximar dele, aproximar-nos do Criador. Mas nós é que vamos ter que caminhar. Vamos sozinhos? Bom, a gente faz a própria caminhada, mas nós vamos ter ao nosso lado companheiros que vão nos auxiliar. Tem aqueles, somos criados, no momento da nossa criação, simples e ignorantes, mas nós temos aqueles outros que foram criados anteriormente e que virão nos auxiliar, virão contribuir. E a gente, em sociedade, temos, por exemplo, foi construída a sociedade familiar, o trabalho, todos os ambientes de relação, nós vamos aprendendo e vamos ensinando ao mesmo tempo, né? Então a gente vai desenvolvendo as nossas potencialidades até que elas se tornem condições necessárias para indicar a nossa evolução. Olha, com Jesus Cristo, então nós tivemos a observância de determinados conceitos éticos e uma nova dimensão de entendimento. E aqui o professor Carlos Passolino, no livro Impermanência e Imortalidade, ele diz assim, foi Jesus que apresentou o amor como fundamental para a vida, dando início ao primado do dever e da moral como essenciais à felicidade humana. Então veja bem, até então, como que era o pensamento, o entendimento dessas relações?
antes da chegada de Jesus. Como era o entendimento sobre o amor? Amor, naquela sociedade patriarcal, judaica, se a gente localizar somente ali onde Jesus viveu, ele fala de amor e é uma revolução. Ele vai mais além porque ele fala assim: amai-vos uns aos outros, mas amai também os vossos inimigos. Olha que desafiador. Às vezes eu não amo nem dentro da minha casa, uma família maior, às vezes é conflituoso, né? Muitos conflitos, pais, filhos, irmãos. E aí Jesus fala: não, ama o seu inimigo. Caramba, amar o inimigo vai ser complicado, né? E aqui ele traz uma questão interessante, que é o perdão. O que se fazia antes? Se eu recebia uma ofensa, tinha pena de talião, olho por olho, dente por dente. Então, era assim, eu ia me vingar com vontade, né? Aí Jesus fala de perdão, e eu até coloquei aqui a reabilitação, porque ele fala da oportunidade que nós teríamos de buscar um novo caminho, a reabilitação, a reeducação, sem considerar que seríamos perdidos. Se errássemos, iríamos nos perder, iríamos ser castigados, iríamos ser punidos. Aí Jesus, falando de perdão, ele oportuniza essa questão da reabilitação. Então, alguns trechinhos da fala de Jesus, aqui, por exemplo, João, no capítulo 13, ele reproduz a fala de Jesus falando que traz um novo mandamento. E esse novo mandamento é: amem uns aos outros, amem uns aos outros. E ele ainda reafirma: assim como eu os amei. Então ele se declara como o amor que ele sentia, né, ali, e ainda reforça: amem também uns aos outros. E ele continua: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Porque a essência do ensinamento que ele trazia era sobre o amor. A moral de Jesus era fundamentada nessas expressões de amor. E ainda a recomendação, aqui registrada por Mateus: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se aquele tempo era desafiador, para nós hoje é mais fácil, mas ainda não é tão fácil para nós hoje, né? Quando a gente faz essa referência: tem que perdoar, tem que amar, mas é muito fácil dizer isso, né? Muito fácil, a gente fala assim, às vezes até sem refletir mais profundamente o que representa. E se a gente buscar na essência do que isso representa, olha que expressão mais simples, e a gente sabe que tem uma profundidade que foi dita pelo João, né? O João evangelista. Então aquele menino, quase menino, adolescente, que Jesus convida para acompanhá-lo quando ele começa o seu apostolado. E aqui João, na sua primeira carta, ele fala isso, lá no capítulo 4, que Deus é amor. E aos 90 anos, em torno disso, aos 90 anos, já no final da sua encarnação, ele já nem conseguia mais fazer as suas pregações, poucas palavras. Mas quais eram as poucas palavras que João dizia? Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Imagina aquele velhinho que pregava para os peixes, que esteve ali na ilha de Patmos, exilado, né? Porque ele foi exilado para a ilha de Patmos, que ele retorna a Éfeso, para onde ele levara Maria, por recomendação de Jesus, que ele cuidasse. E ele, velhinho já, então ele dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E nós temos, por toda a obra, não só na obra básica, mas nessa obra complementar, a doutrina espírita, que vem nos ajudar a compreender, que vem reforçar determinados conceitos. Então aqui, por exemplo, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel,
Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos temos, digamos, direitos iguais perante o Pai. Não somos aquinhoados de forma diferente. Nós é que buscamos caminhos, às vezes tortuosos, nos desviamos, mas o Pai nos aguarda para que nós possamos nos reabilitar e possamos voltar para o caminho do bem. Aqui o Leon Denis, também um filósofo, da doutrina espírita, a alma, dissemos, vem de Deus. Então o Criador de todos nós é Deus, criada por amor, criada para amar. Então a essência dessa moral do Cristo, que reflete então a moral do Criador, é justamente o amor. E Lázaro, aqui numa bela colocação, numa bela mensagem, ele fala que o amor resume toda a doutrina de Jesus, o que é o sentimento por excelência. Esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então vamos pensar que o Reginaldo, com todo o amor, com todo o sentimento, ele componha e interprete as canções. Esse sentimento revela, reproduz um pouco de amor, mas para chegarmos a essa essência, então ele vai perseverar cada vez mais com as suas canções, com o seu canto, para sentir lá no fundo, lá bem no fundo, como que é esse sentimento de amor, Ainda, amar no sentido profundo do termo, olha um outro lado, porque a gente pode pensar assim, um lado romântico, porque tem essa expressão do amor, do romantismo, palavras belas, uma bela canção, mas será que, vamos ver um outro lado do entendimento do amor? Olha, amar é ser leal. Ser leal é inspirar confiança. Então, às vezes, eu posso até oferecer rosas, chocolates, presentes, querendo demonstrar amor, mas eu não inspiro confiança. Então, a essência do amor se desfaz. Ou ser próprio. Então, segue nessa linha mesmo das ações corretas, as ações confiáveis e nessa linha mesmo da lealdade. Consciencioso. Para ser consciencioso, eu tenho que observar o que eu estou fazendo em relação ao outro. Será que eu estou tendo a empatia para de fato perceber o que o outro está sentindo? Ou só numa aparência, só por conta do verniz das relações sociais, eu ajo com gentileza, com educação, com palavras gentis, mas na realidade não é isso que se passa. Então, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. Então, quando você vai buscar na lei de justiça, então a gente tem no livro dos Espíritos, falando de uma das leis morais, que é a lei que nos fala de justiça, amor e caridade. Elas são indissociáveis, não dá para você praticar a justiça sem ter amor. E se você ama, você é justo. E se você faz justiça, amor, você está praticando a caridade como a entendia Jesus. É uma pergunta para Emmanuel, no livro Consolador: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Então vamos ver, amai-vos e instruí-vos, ele está perguntando se só com o amor é possível alcançar a nossa elevação espiritual. Então a resposta, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. A gente está sempre fazendo essa referência, como se fosse um pássaro que vai voar, precisa do equilíbrio entre as duas asas. Se tiver uma asa quebrada, ele não vai conseguir voar. Então nós vamos compreender que é importante, sim. Você consegue, só pelo amor, ou só pelo lado intelectual, promover alguns degraus de evolução, mas para alcançarmos as culminâncias, nós vamos necessitar de fato dos dois aspectos.
Então, olha, aqui já no livro estude e viva. Quer dizer, para viver tem que estudar, para sentir a essência da vida, né, o que representa a vida. Então a gente precisa compreender, e para compreender a gente precisa estudar. Então, efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Então, no princípio da criação, é importante que sejamos ignorantes para que a gente comece uma construção. Mas comece e caminhe, porque depois torna-se um cativeiro quando a gente, de fato... Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, para mim montar tudo isso que a Ana Cláudia montou aqui, para mim é um cativeiro da ignorância. Eu não saberia montar isso tudo aqui, fazer uma transmissão, como ela organiza tudo aqui, uma série de coisas. A gente faz uns slidezinhos aqui, olhe lá, né? Agora, é uma restrição, é uma dificuldade que, se eu conseguir, eu sou analfabeta. Se eu conseguisse mais, eu poderia fazer muito melhor, né? Aí vamos relacionando com o Evangelho. O livro do Emmanuel, psicografia do Chico. Aí a gente vem aqui no Evangelho. Para crer não basta ver, é necessário sobretudo compreender. A fé cega não é mais deste século. Então, para poder compreender, é preciso estudar. Não é só porque alguém falou, não é só porque o Reginaldo colocou uma estrofe muito bela da canção e falou assim: perdoa, ama, mas eu tenho que sentir isso, né? Se eu não sinto isso, não adianta, por mais que os acordes, a melodia e as palavras sejam belas, mas não adianta. Então, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Papai, mamãe, vovó pode ensinar, dar exemplo, mas não tem jeito. Na hora de caminhar, cada um caminha por si. E ainda, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Então, nós temos isso na mensagem, Obediência e Resignação, do Lázaro, que tem sempre mensagens muito belas, mas olha, aqui ele está retratando o que acontece nessa nossa geração. Nós estamos muito mais voltados, muito mais preocupados com o aspecto intelectual. É bom isso? É muito bom. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem falando sobre uma vacina de combate ao câncer. É possível que mais pessoas tenham recebido. Olha que coisa extraordinária. A gente não sabe o que é verdade e o que não é, mas eu espero que seja verdade. Então, olha que coisa extraordinária, mas isso requer o trabalho de alguém, muito trabalho, né? Então, tem quantas pesquisas que nos levam a descobertas, a feitos, a realizações espetaculares. Mas se nós nos envolvermos só com o aspecto intelectual, esquecermos do lado moral, pode não ser interessante. Aí a gente sempre volta naquele exemplo da bomba atômica, por exemplo, né? O estudo para compreender a intimidade do átomo a ponto de gerar uma explosão de tal ordem que pode causar muitos benefícios. Eu preciso abrir um espaço na montanha para passar um trem. E esse trem vai para o outro lado e vai levar o progresso. Legal, muito bom, né? Mas e se eu uso isso de forma sem responsabilidade, sem preocupação, com consequências que poderão advir? Isso só para ter um exemplo. Mas eu sou um químico, eu estudei um engenheiro químico que conhece, sim, fiz doutorado, mas eu vou usar esses conhecimentos para, por exemplo, desenvolver, aperfeiçoar as drogas. E eu estou falando não é de drogas curativas, de remédio, não. É para promover o vício. Quer dizer, aí eu não estou usando bem o aspecto intelectual. Então, o nosso vício é a indiferença moral, porque ainda estamos, por mais que a gente ajude, que a gente faça, que a gente se compadeça, mas ainda estamos muito longe de chegarmos à questão
de amar o nosso próximo. Então, para finalizar isso daqui, desse livro, ó, quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima, nós temos a nossa individualidade, mas para que nós nos sintamos fortalecidos nessa individualidade, para que nós nos sentimos de fato independentes, autônomos, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar estudar, nos fortalecer no conhecimento, mas não é só no conhecimento não, é transformar, utilizar esse conhecimento a benefício nosso e daqueles que estão ao nosso entorno. E aqui nós temos o Lázaro ainda falando, ó, infeliz o espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Bom, vou falar nada, deixa eu falar, né? Aqui aulas no estrutural, no livro Nos Domínios da Mediunidade, em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Tem gente que fala, eu já ouvi isso, eu já dei a minha contribuição, já fiz, eu estou trabalhando lá no centro, tem 50 anos, eu já sei tudo, e não quer estudar, não quer. Enfim. Aí o Chico fala pra gente, né, que o Cristo não nos pediu nada mais, ele não exigiu que escalássemos o Everest ou fizéssemos grandes sacrifícios, ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Não é tão fácil assim, né? O lado do amor, nós vimos a importância de sentir isso nessa essência, de fato, o que representa, e a instrução, instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Aí a gente tem aquelas respostas aqui no Evangelho, a justiça das aflições, do passado, da vida atual. Essa doutrina vai nos esclarecendo. Quando a gente vai se instruindo nos ensinamentos dos Espíritos, nós vamos cada vez mais nos esclarecendo, e com isso a nossa fé ela vai se fortalecendo, não é uma fé cega. Aqui, só para a gente encerrar, pessoal, eu achei extraordinária essa reportagem aqui, abordando como tinha a psicologia espiritualista, humanista, ao tempo do trabalho que Kardec realizou, e fala das nossas faculdades como sendo razão e vontade. Razão não é assim, você tem razão, você está certo, não é nesse sentido não. A razão de termos a capacidade de compreensão, de entendimento, de discernimento, de olhar e ver. Não é porque alguém falou. Então eu já tenho essa capacidade e eu tenho a vontade. Agora a questão de como eu estou usando essa vontade. Eu tenho liberdade de pensar, eu tenho liberdade de agir. Aqui o meu livre-arbítrio vai ser muito mais desenvolvido, eu tenho que responder muito mais por isso. E diz o seguinte, e a imaginação, que é uma das faculdades da alma, no despertar da criatividade, cria condições para a criação, a descoberta, valorizando profundamente o ser que aprende a dominar a si mesmo. Aí a gente vai fazer um apanhado, né? Vícios, as nossas imperfeições, e aprender a trabalhar, a desenvolver, a aperfeiçoar, superar. Então é importante o desenvolvimento intelectual ao lado do progresso moral, e aí a gente volta naquela imagem, é necessário desenvolvimento do lado do amor e do lado da instrução. Ao mesmo tempo, vamos fazer as duas? Não, dificilmente nós conseguiremos, mas a gente vai analisando aí, vamos trabalhando, vamos alcançando essas potencialidades que nós temos, para a qual nós fomos criados a desenvolver. Então era isso que nós queríamos colocar, considerando essa frase que é um mantra praticamente dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, amai-vos e instruí-vos. Então é importante os dois aspectos
esse chamamento do Espírito de verdade. Então nós agradecemos pela oportunidade, que Jesus nos ampare e nos abençoe.